Estamos aguardando o pessoal chegando. Maria Lúcia, boa noite. Nilson, Boa noite. Boa noite. Mais um dia de estudo. Deixa eu colocar aqui nos comentários um boa noite da Casa Espírita. Todos. Gisele já está aí, nossa companheira, nossa irmã, Zenaide, da Caridade, boa noite. Deixa eu arrumar aqui. Gisele. Joãozinho, boa noite, Joãozinho. Lá de Tupaciguara, nosso irmão da casa Amor e Caridade. Sempre bem-vindo aos nossos estudos. A Zenaide lá na Caridade, Gisele na Caridade. Assim nós vamos iniciar, meus irmãos. Então vamos elevar nosso pensamento a Jesus. Vamos pedir a Ele toda a proteção. Vamos pedir a Ele a sua sabedoria. Vamos pedir o recurso através da espiritualidade amiga que vem nos assistir, dando o discernimento para o trabalho e estudo de hoje, para que possamos a cada dia nos tornar melhores como pessoas, melhores como espíritas, melhores a partir do momento que fazemos sempre o melhor ao nosso próximo. Vamos elevar o pensamento à prece do Pai Nosso. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja vosso santo nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita, Pai, a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoa, Pai, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações. Livra, Senhor Jesus, de todos os males. E através dessa prece, iniciamos nosso estudo. Boa noite, Márcia, Ana Paula. Eu gosto de iniciar o nosso estudo com uma mensagem do livro Mediunidade e Sintonia, do Chico Xavier. E vocês observam muito, meus irmãos, que através dos nossos estudos, eu cito muitos livros, as meninas vão citar livros, e vocês podem estar depois acompanhando, buscando essas leituras, porque a espiritualidade é muito rica, né, em nos passar informações e nos passar o conhecimento. Então, basta que nós possamos fazer a nossa parte, né? Então, vamos lá. No livro Mediunidade e Sintonia, examina o teu desejo. Mediunidade é instrumento vibrátil e cada criatura consciente pode sintonizá-lo com o objetivo que procura. Médium, por essa razão, não será somente aquele que desgasta no intercâmbio entre os vivos da terra e os vivos da espiritualidade. Cada pessoa é instrumento vivo dessa ou daquela realização, segundo o tipo de luta a que se subordina. Acharás o que busca, ensina o Evangelho e podemos acrescentar que farás o que desejas. Assim sendo, se te relegas à maledicência, em breve te constituirás em veículo dos gênios infelizes que se dedicam à injúria e à crueldade. Se te detens na caça ao prazer dos sentidos, cedo te converterás no intérprete das inteligências magnetizadas pelos vícios de variável expressão. Se te confias à pretensa superioridade sob a embriaguez dos valores intelectuais mal aplicados, em pouco tempo te farás canal de insensatez e loucura. Todavia, se te empenhas na boa vontade para com os semelhantes,
imperceptivelmente terás o coração impelido pelos mensageiros do eterno bem, ao serviço que possas desempenhar na construção da felicidade comum. Observa o próprio rumo, para que não te surjam problemas de companhia. Desce à animalidade e encontrarás a extensa multidão daqueles que te acompanham com propósitos escuros na retaguarda. Eleva-te no aperfeiçoamento próprio e caminharás de espírito bafejado pelo concurso daqueles pioneiros da evolução que te precederam na jornada de luz, guiando-te às aspirações para as vitórias da alma. Mensagem linda. É uma coisa interessante que eu vou dizer a vocês, porque eu estou seguindo, né, essa mensagem número 3 do livro Mediunidade e Sintonia, e eu estou seguindo, e é tão, assim, interessante que está caindo certinho com os nossos estudos. Deixa eu tirar o som do meu celular, que aí a gente não vai dar certo. Aí, prontinho. Então, nós vamos iniciar nossa leitura. Maria Lúcia, se você quiser ler o primeiro e o segundo capítulo. Mediunidade, médio e mediunidade. Os sensitivos não deveriam ser chamados de médios. O vocábulo sensitivo apresenta-se como um sinônimo de médium, mas não se refere propriamente a um intercâmbio entre os dois mundos, representando apenas uma faculdade em andamento para a verdadeira comunicação com os espíritos. Mediunidade é um estudo natural da criatura, um dom, um fruto maduro. O sensitivo é um fruto verde a caminho da maturidade. Este é encontrado com mais facilidade, por não precisar de certas disciplinas e não aceitar as renúncias indispensáveis à glória da faculdade mediúnica com Jesus. Isso. Quer falar alguma coisa, Maria Lúcia, a Nílcia? Não, vou deixar para você explicar. Vamos aí, então, olha só. Nesse primeiro e segundo parágrafo, vai explicar para nós o que é a mediunidade e o que é o sensitivo. Então, sensitivo somos todos nós temos sensibilidade, né? E o sensitivo é aquele que tem a sensibilidade aflorada. Então, está explicando, olha assim, ó, o vocábulo sensitivo apresenta-se como sinônimo de médium. Isso está errado, porque sensitivo não quer dizer que ele seja médium. Porque médium é aquele medianeiro, aquele que faz o intercâmbio com a espiritualidade. Porque o sensitivo, né, ele tem a sensibilidade dele e ele pode fazer o uso dela da maneira que ele queira. Né, ele pode comunicar com várias esferas da espiritualidade, por exemplo, olha só. E a mediunidade já é quando essa sensibilidade está amadurecida. Então, é um fruto maduro. Então, quando nós nos colocamos a ser médios, nós temos uns propósitos. Por isso que o médium está aqui hoje estudando, por isso que o médium deve servir o Evangelho de Jesus. Porque ser sensitivo e deixar, né, aflorar sua sensibilidade de forma descontrolada, sem nenhum direcionamento, né? Por exemplo, nós direcionamos nossa sensibilidade para a doutrina espírita, para a serviço da mediunidade, para servirmos como médios, né? Que somos o intercâmbio da espiritualidade. Isso é ser médium. Se você tiver uma sensibilidade, ser sensitivo, que é tem um outro termo aí que nós podemos falar, e hoje a gente não vai estudar isso muito a fundo, porque é um assunto, meus irmãos, que dá para estudar assim bem, né? Paranormalidade. Então, todos nós somos paranormais, mas poucos são médios. E quem quiser ter um curso bom sobre isso aí, lá na Casa do Consolador, que fala sobre isso, né, sobre a mediunidade e a paranormalidade. Então, tem essa diferença, certo?
Nilce, você quer ler o 3? Nilce, coloca o seu visor, seu nome está bem tampando o seu rosto. Aqui embaixo não, mas aqui em cima tá. Vamos ver. Melhorou. Aí agora está aparecendo você, senhora. Pode ler o 3. Ela parou? O parágrafo número 3. O sensitivo recebe. O sensitivo recebe as sensações através do corpo etérico que se manifesta em todo o sistema nervoso. Isso faz com que os sentidos humanos sejam ampliados, de maneira a permitir a percepção de certas coisas, chegando a sentir que existem espíritos aqui ou acolá. Essa certeza se origina da alta sensibilidade de que é dotado pela energia cósmica. Muitos e muitos dos chamados médios estão nesse estágio, que não deixa de ser um caminho para um empenho grandioso da mediunidade evangélica. É fácil reconhecê-los pelas fracas interpretações das leis naturais e o pouco interesse pelo bem coletivo. Notam-se as comunicações. Aí a gente dá uma parada e vamos comentar esse trechinho. Tá, ok. Se você quiser comentar alguma coisa, dá para ver bem aí, né, meninas? A diferença entre sensibilidade, sensitivo e mediunidade, né? Essa última frase aí, né? Dá? É fácil reconhecê-los pelas fracas interpretações das leis naturais e pelo pouco interesse pelo bem coletivo. Então, o serviço da mediunidade, o mandato mediúnico, ele nos traz certas responsabilidades e também diz aí, né, que nós observamos que nós, para servirmos os dons mediúnicos, é porque nós temos maturidade. Então, primeiro aflora a sensibilidade, e aquela sensibilidade é educada dentro dos parâmetros evangélicos, dentro do estudo da doutrina, dentro do Evangelho de Jesus, dentro das nossas condutas morais, né, que nós vamos afinizando, né, com as leis. Nós observamos aí as leis naturais que nos regem. Porque se nós formos estudar o Evangelho de Jesus, tem a lei do amor, a lei do trabalho, então são leis que todos nós vamos passar. Todos nós que encarnamos aqui no planeta Terra, nós vamos fatalmente passar por todas essas leis. E não existe, né, meus irmãos, nós sabemos, nenhum ser sobre a Terra que não terá mínimo de evolução. E o medianeiro, o servidor do Cristo, ele sabe disso e ele procura cada dia mais se aprimorar no estudo, vivenciar a doutrina para que ele seja medianeiro. Quer dizer, vai ser o intercâmbio entre a espiritualidade e o mundo físico. Isso tem uma razão de ser, lógico, não é por fenômeno, nós sabemos disso, que as leis divinas, elas têm propósitos divinos, né? Jesus, nosso Pai, que é Deus, ele não ia nos colocar em determinadas situações para que nós não procuremos progredir, trabalhar para o progresso do nosso semelhante, do nosso e do ambiente que nós vivenciamos. Então, quando diz nesse parágrafo aqui, na última frase, que o sensitivo, aquele que ainda não é médium, ele não preocupa com as leis naturais. Por quê? Ele não preocupa com a lei de progresso nem dele, nem do seu próximo. Então, ele não é um médium, ele simplesmente ele tem sensibilidade e pode fazer uso dela da forma que ele queira. Maria Lúcia, você pode ler o quarto parágrafo. Inês, eu posso acrescentar? Pode. A gente pode perceber muito essa diferença entre o sensitivo e a mediunidade já efetiva,
No começo, quando a gente começa a ter as primeiras manifestações mediúnicas, né? A gente tem uma sensação, aí você já percebe que aquilo já está começando a florar em você. Aí, igual você falou, com o estudo, com o conhecimento das leis morais e com esse aprimoramento na nossa prática, a gente vai entendendo melhor esse processo, já passando para essa mediunidade efetiva, né? Uhum. Isso, muito bem, é isso mesmo. Nós passamos por esse processo, por essa evolução, né? E por isso que quando o médium adentra a casa de oração com toda aquela mediunidade aflorada, toda a sensibilidade, e ali está um campo aberto para receber todo tipo de, né, de sensações, né, ele está ali aberto a isso, mas precisa ser educado, né? Pode, pessoal também quiser colocar aqui no chat perguntas, nós vamos nos organizar para responder no final. Pode falar, Maria Lúcia. Notam-se nas comunicações através dos sensitivos inclinações para a leviandade, respondendo à pergunta que não levam ao interesse elevado da vida, incentivando vícios e compactuando com difíceis processos primitivos, que visam a assegurar o bem-estar material das criaturas. Esqueçam-se completamente do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, colocando a caridade sobre uma visão muito pessoal. Olha esse parágrafo, muito interessante. Pode comentar, Maria Lúcia. Não, pode falar você. Vocês fiquem à vontade. Nilce também, quiser falar alguma coisa sobre esse parágrafo, deixa bem claro, né? Eu acho que isso vai de encontro, né, Marinês, ao que a doutrina fala, né? Ela é consoladora. Então, o médium que já tem o conhecimento das leis morais, ele vai ter o cuidado de desenvolver essa mediunidade, de passar as informações que às vezes ele recebe do plano espiritual, para que essa informação seja passada em forma de amor, né? Então, por isso que aqui fala a caridade sob uma visão muito pessoal, né? Isso. Porque muitos utilizam, por exemplo, da mediunidade para fazer, para entrar na vida do outro, para fazer adivinhação, né? Então, certas coisas que o médium evangelizado, ele sabe, ele vê, ele não pode estar passando para deixar a pessoa chocada, para se parecer, não é nada disso. Porque a espiritualidade de luz, ela é muito sábia e ela é muito sutil. Quando você vai dar uma orientação para a pessoa, olha só, pessoal, vou falar coisa assim do nosso trabalho. E o objetivo desse estudo também é deixar bem claro essa parte prática nossa, que nós vivenciamos, porque quando eu defini de estudar esse livro, Segurança Mediúnica do Miramês, o que acontece? É um livro que ele fala da nossa realidade, fala de uma forma muito suave, mas ao mesmo tempo, assim, é um aprendizado muito grande. Que nós eu penso comigo que se quando eu iniciei o meu trabalho mediúnico, eu tivesse tido esse estudo, eu estaria bem melhor, porque nós saberíamos lidar melhor com as nossas emoções, com as situações, o fenômeno mediúnico não é tão importante quanto o uso que se faz dele. Então, quando fala assim que a caridade vai para o lado pessoal, é isso. Por exemplo, eu tenho que fazer uma caridade pura, sem nenhum interesse que venha a acrescentar a mim alguma elevação, que meu interesse pessoal esteja elevado. Não, a gente tem que ter a humildade, o trabalho e a benevolência. E dentro desse capítulo, a minha mesa fica cheia de livros aqui, de coisas, porque eu fico colhendo dentro dos assuntos, os livros, né, e as mensagens. Olha só. Mediunidade e Evolução, lá do Martins Peralva, um livro excelente para ler e estudar a mediunidade. Tem um capítulo que chama Evangelho, Espiritismo e Mediunidade. Olha, meus irmãos, Evangelho, Espiritismo e Mediunidade. Olha o que o Emmanuel fala. Força mediúnica. Desse modo, quando acontece a capacidade visual,
é dom que a vida outorga a todos. Então, nós todos temos uma força mediúnica, mas vale a pena alinhar as definições. Todo aquele que sente em qualquer grau a influência dos espíritos é um médium. Isso é a definição de Kardec, lá no livro dos médiuns. Pode-se dizer que são mais ou menos médiums, Kardec. Aí o que o Emmanuel fala? Mediunidade em boa sinonímia. Sinonímia é, sobretudo, sintonia, afinidade. Quer dizer que nossa mediunidade ela tem uma sintonia, né? E ela pode ser, né? Como já disse no capítulo anterior, lá no parágrafo 3, né? A gente pode vibrar em vibrações mais baixas e ter outras companhias, né? De fluidos mais pesados, seres menos esclarecidos, né? Irmãozinhos menos esclarecidos. Então, os médiuns, em sua generalidade, são espíritos que resgatam débitos do passado. Nós sabemos que nós todos estamos aqui resgatando débitos, né? E mediunidade é talento comum a todos, diz o André Luiz. Todos nós temos a mediunidade. Médium é alguém observado, aproveitado pelos espíritos desencarnados com os quais se afina, disse André Luiz. Né? Então, olha só, ele é observado, aproveitado pelos desencarnados com os quais se afina. Então, nós podemos ser aproveitados para o bem, né, para as coisas boas, pelos espíritos de luz, pelos espíritos esclarecidos, ou ao contrário, né? Mediunidade no presente é débito do passado. Então, nós médiuns não somos melhores do que nenhuma outra pessoa, nem nenhum trabalhador dentro da casa espírita. Na verdade, nós somos os devedores, né? Mediunidade é atributo peculiar ao psiquismo de todas as criaturas. Isso nós já falamos. Vamos lá, mais alguma coisa aqui. Esse capítulo é até grande, mas eu vou aqui, resumir. Mediunidade é um meio de comunicação, mundo espiritual com o mundo físico, convivência, intercâmbio, desenvolvimento e aplicação das potencialidades divinas. Vós sois deuses, disse Jesus a nós, né? Que nós poderíamos, então, desenvolver alto grau de mediunidade, de espiritualidade, e dentro, né, da doutrina do Cristo, fazermos grandes coisas, mas dentro do Evangelho de Jesus. Então, aqui, o ensino de Jesus aplicado à mediunidade. Dai de graça recebeste. Nós vemos muitas pessoas, né, que aí é o sensitivo, ele não é médium, né? Ele se utiliza da sua sensibilidade para fazer outros serviços, para vender sua mediunidade. Então, médium interesseiro nas coisas materiais caminha na direção do abismo, porque ali ele vai ter sintonia realmente com aqueles espíritos, né, que estão ali também com essa afinidade, com esse interesse. Então, não tem a luz da doação, não tem a luz da caridade, porque mediunidade, meus irmãos, se nós somos devedores, né, e nós devemos doar tudo de nós no campo mediúnico. Então, o médium tem que ter a renúncia. O exercício mediúnico deve ser realizado com amor, é missão sagrada, no auxílio ao próximo, em nome de Jesus. E o Espiritismo é que oferece essas regras normativas para o bom exercício da mediunidade, tornando a fonte de luz e de esclarecimento. Então, tornando a dizer por que nós estamos estudando aqui, passo a passo, sobre vários temas sobre a mediunidade, porque nós não estamos só, né, meus irmãos? A espiritualidade que está se afinizando, que está conosco de luz, está aqui nos trazendo o entendimento, e a todos aqueles que estão participando, né? Então, a partir do momento que você coloca a sua mediunidade em favor do próximo, a partir do momento que você coloca a sua mediunidade em favor de você mesmo, através do estudo, aí você vai ter a sintonia, né?
perfeita com os espíritos de luz. Eu costumo dizer, as meninas lá do Anália Franco já sabem, eu costumo falar isso muito nos nossos grupos de estudo, hein? Quando a gente estava lá presente. Aqui nós estamos num ciclo, e acima de nós tem um ciclo também com a espiritualidade. Quando nós abrimos esse estudo na segunda-feira, esse horário de 7h30 até mais ou menos 8h30, nós estamos estudando, e a espiritualidade também. É lógico que eles estão nos direcionando, eles estão acima de nós, estão ali nos trazendo as intuições, nos trazendo um tratamento, nos modificando, trazendo para nós esclarecimento, mas eles estão junto conosco, né? Então é um trabalho muito importante. Então, com as luzes da doutrina espírita, o médium educar-se-á para vigiar suas próprias comunicações e aplicar sua faculdade para o bem de todos, né? Agora, eu vou falar só uma... Aqui, vou fechar essa mensagem, ela é muito grande, então vou fechar aqui com uma palavrinha, porque senão nós não damos conta. Os benfeitores espirituais estudam sempre, olha o que eu acabei de falar, para se tornar mais úteis no esclarecimento e no consolo. Nós, encarnados, devemos também estudar e servir, a fim de que a mediunidade não seja fenômeno sem amor e sem esclarecimento, mas garantia de triunfo com Jesus e Kardec. Perfeita, né, essa mensagem aqui. Pode ler. Quem vai ler o próximo? Essa é a razão por que muitos estudiosos do Espiritismo combatem a mediunidade, generalizando os fenômenos, sem estudarem com profundidade o despertar da alma, no intercâmbio com o espírito desencarnados. Mediunidade é um estado natural do ser humano, é na maturidade, e junto a ela há sempre um compromisso firmado no mundo espiritual com os luminares da eternidade e com a própria consciência. Isso. Pode ler mais? Já terminou o parágrafo tudo? É porque o meu eu passei para o computador, não está com as marcações igual do seu. Uhum. Ah, entendi. Então, você pode continuar mais um pouquinho. O espírito reencarna. O espírito reencarna já preparado para esse ministério, conhecendo os caminhos pelos quais deverá transitar e os processos que o levarão ao dever bem cumprido. Existem animais sensitivos, mas nunca animais médiums. Através desta analogia, podereis melhor compreender nossas afirmativas. Ah, muito bem, até aí. Olha para vocês verem, né? Fez uma... Eu gosto muito do Miramês, porque ele abre um leque assim, de possibilidades e ele é muito objetivo, né? Olha só, quando ele fez essa analogia, que os animais podem ser sensitivos, mas nunca médios. Só para vocês verem que mediunidade é a maturidade dessa sensibilidade, né? E dentro desse parágrafo, eu achei vocês viram ali que nós temos um mandato mediúnico. E quando nós vamos reencarnar, nós já temos toda uma programação para o nosso trabalho de medianeiros do Cristo. E muitas vezes, a maioria das vezes, as pessoas, né, deixam esse trabalho e assim, passa a sua encarnação atual em branco, né? Aí, provavelmente, em outra encarnação, na próxima, né, a oportunidade não vai ser tão boa. Porque quanto mais, se nós temos todo um planejamento hoje, viu, meus irmãos? Isso é muito importante. Nós vemos, se nós temos esse planejamento de servir a Jesus com a mediunidade, primeiro, nós temos a dívida para ser paga, né? Ali nós estamos sendo cobrados. E se nós não colocamos a serviço do Cristo, nesse momento, aproveitamos essa oportunidade, em outra encarnação, nós vamos vir com mais dificuldades e, de uma maneira ou de outra, nós vamos ter que servir
nessa parte mediúnica, para que nós possamos saldar essas nossas dívidas. Olha só, mediunidade é um estado natural do ser humano, mas já é a maturidade, é um compromisso, olha, meus irmãos, firmado no mundo espiritual, quando fala assim, com os luminares da eternidade, com a própria consciência. Porque nossos mentores, eles já fizeram, estão conosco, um compromisso que nós firmamos com eles. Então, quer dádiva maior que Deus, que Jesus nos concede, e a gente vem aqui no plano terrestre servir o mandato mediúnico com os nossos mentores a nos assessorar, então nós devemos agradecer todos os dias. E muitos dos nossos irmãos deixam de vir à casa espírita, deixam de fazer o trabalho da caridade, deixam de estudar, deixam de fazer esse trabalho de evangelização de si próprio e dos outros, a troco de servir, né, das coisas do mundo, para passear, para isso, para aquilo. Eles não sabem, né? Eles estão assim, perdendo uma grande oportunidade. Aí depois o irmão vem perguntando assim, que eu já escutei isso, por que fulano tem os mentores tal e eu estou aqui, né? É merecimento. Primeiro, médium de tarefa, meus irmãos. Ele já tem um compromisso. E nesse capítulo nós vamos tratar disso mais no final, das renúncias, dos sacrifícios, porque ser médium lá na casa espírita, dar um passe, tudo, isso é razoável. Mas um médium tarefeiro, um médium que vai levantar a bandeira do Cristo, um médium que vai exercer a renúncia da sua própria vida material, da sua vida pessoal, de tudo aquilo para servir o Cristo. É esse que vai ter a companhia dos seus mentores de luz. Lógico, todos nós temos, mas muitas vezes nossos mentores ficam à espera que nós tomamos alguma providência, que nós façamos algo, né, que nós nos prontifiquemos a servir. Né? Então, dentro do livro Estudando a Mediunidade, lá no capítulo 24, eu tirei só umas 3 frases, porque é muito longo, vai falar sobre o mandato mediúnico, que vai adequar esse parágrafo que nós lemos. O exercício comum, olha só, da mediunidade, mesmo nos serviços assistenciais, é coisa diferente do mandato de serviços mediúnicos. Então, é muito fácil, muito cômodo. Você vai lá, eu trabalho na casa espírita, eu vou lá 2 vezes na semana e dou o passe. Pronto. É cômodo, né, meus irmãos? Isso aí é o mínimo, né? Médiuns existem aos milhares, colaborando ativamente nos centros espíritas. Todavia, raríssimos estão investidos de mandato. O que quer dizer isso? É aquele que deixa toda a sua vida pessoal, material, ele se serve da renúncia para poder seguir adiante o Evangelho de Jesus. Né? Olha só, depois de muitas longas experiências cultivando a renúncia, o sacrifício, sofrendo ingratidão, conhecendo a dor, pode o espírito reencarnar e exercer entre os companheiros da terra tão extraordinário. Então, o mandato mediúnico, o espírito já vem revestido dessa renúncia, dessa dor, né, que ele já passou e ele vem resgatar isso daí. E ele já tem essas experiências, né? O sacrifício, ele sabe se sacrificar pela doutrina. Olha só, analisando o problema do mediunismo, identificaremos Jesus Cristo, o divino otorgante, e os médios como otorgados de seu poder, capazes de representarem com fidelidade até o fim. Então, Jesus conta conosco. Quando nós temos mandato mediúnico, nós somos ali escolhidos, somos otorgados, somos direcionados pelo Cristo. Então, eu penso cá comigo assim, a vida material, as nossas renúncias, é muito pouco, meus irmãos, né? Para servir a Jesus, o evangelho dele, né? Entretanto, para que o médium se torne digno de um mandato, olha só, nas especialíssimas condições do capítulo denominado nesse livro,
tem de ser portador de virtudes excepcionais. Nós vivemos procurando essas virtudes, né? A fim de que não fracasse no tentame extraordinário. Então, nós devemos promover em nós uma reforma íntima, né? Melhorar nossas virtudes, para que a gente seja ali, como se diz, a confiança, né? O braço direito, a mão direita de Jesus, né? O médium pode ser equilibrado, ter boa conduta, boa moral, contudo, será apenas um médium, na acepção comum, se não incorpora a sua individualidade valores conquistáveis ao preço de perseverantes sacrifícios, através dos séculos ou dos milênios se encontra. Mandato mediúnico, porto de chegada de todos os obreiros da seara mediúnica. Exige condições especialíssimas. Quais são as condições? Olha, meus irmãos. Bondade, discrição, discernimento, perseverança e sacrifício. Eis uma síntese das qualidades para o médium exercer seu mandato mediúnico. E bondade para quê? Para atender as pessoas com carinho, com a boa vontade, todos os tipos de necessitados, sem qualquer expressão de particularismo. Né? Nós ainda, às vezes, não conseguimos ser imparciais no atendimento aos nossos irmãos. O médium comum atenderá segundo as suas conveniências, inclusive afetivas. Olha, meus irmãos, que coisa gravíssima, né? Distinguindo fulano do beltrano. Olha, assim, nem se você gostar mais de um e de outro, você pode fazer diferença, né? Sem dúvida, é um trabalhador que faz o que pode, todavia serve ainda dentro de um estreitismo e de certas restrições que colidem frontalmente com a beleza e a expansibilidade, a eucecitude e o universalismo do pensamento e da obra de nosso Senhor Jesus Cristo. O médium investido de mandato é bondoso com todos. Para eles são iguais, rico, pobre, feio, bonito, né? Nossa, é um capítulo, meus irmãos, muito grande. Ele vai falar de cada ponto desse aqui, ó. Bondade, discrição, discernimento, perseverança e sacrifício. Esse aqui eu vou falar para vocês, já vou marcar aqui. Vou montar uma palestra só para falar sobre isso aqui. Porque se a gente for falar agora, não dá. Mas é muito interessante. Nos serviu, assim, chacoalhou o nosso coraçãozinho, né? Nós vamos lá fazer as nossas coisas e acho que está fazendo demais, meu Senhor. Como precisamos aprender, né? Pode ler. Só para reforçar aqui, às vezes a gente pensa que, como eu falou, que a mediunidade é um compromisso firmado com a espiritualidade, com a nossa consciência, a gente pensa que a gente já veio pronto, que a gente já é o instrumento pronto. Não, é necessário isso que nós estamos fazendo hoje, né? Estudar, conhecer, para se aprimorar e poder ser um instrumento bom para ser usado, né? É igual o tocador de piano. Se a gente não praticar tocar o piano não vai nos servir para nada, né? Então, a mediunidade é assim também. A gente precisa conhecer o que nos diz a doutrina para nós nos tornarmos melhor instrumento na hora de exercer o nosso trabalho mediúnico, né? Isso. Bem, pode ler. A Maria Lúcia que vai ler? Isso. Todo o combate à mediunidade real se faz por faltarem recursos de análise e compreensão no fato mediúnico. Estudar um sensitivo é uma coisa, e estudar um médium é outra. Diferente quanto ao primeiro, é fácil detectar a fonte que o inspira por estar próximo das coisas humanas. O segundo, porém, recebe influências que escapam aos sentidos físicos, por alcançarem outra dimensão de maiores valores espirituais, quais que somente o médium é quem conhece o que é mediunidade, e mesmo em todo o recurso da palavra que ele possa dominar. Ainda assim, não expressa a realidade dessa faculdade transcendental. Isso, muito bem. Vocês viram aí a bem diferença, né, do sensitivo com o médium, né? Então, o sensitivo é ligado às coisas materiais. E o médium não. Por que o médium não é ligado às coisas materiais? Porque ele vai procurar o Cristo, né?
o Evangelho de Jesus. E nessa parte, eu coloquei lá do livro Consolador, duas questões, a 409, no capítulo Mediunidade. Olha, é imprescindível o estudo do livro dos médiuns, depois eu vou falar o capítulo, que parece que é o capítulo 17, depois eu falo direitinho. E o livro Consolador, ele é imprescindível um estudo completo. E tem nesse item de mediunidade, tá? Como deverá, a questão 409, proceder médio sincero para a valorização do seu apostolado. Então, dando continuidade aos nossos assuntos, como que o médio vai valorizar o seu apostolado, quer dizer, o seu mandato mediúnico? O médio sincero necessita compreender, antes de cogitar da doutrinação dos espíritos, dos seus companheiros de luta na Terra, faça nisso a iluminação de si próprio, pelo conhecimento, pelo cumprimento dos deveres mais elevados e pelo esforço de si mesmo, na assimilação perfeita dos princípios doutrinários. Então, a evangelização começa em nós, né? Primeiro. Então, o desdobramento dessas tarefas jamais descuidar-se da vigilância, buscando aproveitar as possibilidades que Jesus lhe concedeu na edificação do trabalho estável e útil. Não deve cultivar o sofrimento por queixas descaídas, demasiadas, nem recorrer a todo instante à assistência de seus guias, como se perseverasse em manter uma atitude de criança inexperiente. Olha, meus irmãos, muitas vezes eu vejo isso dentro da doutrina espírita, que o médium, às vezes, só faz uma coisa, eu vou perguntar para o meu mentor. Ele vai me destinar isso. Por fim, o mentor, ele fica, né? Porque nossos mentores, eles têm que estar conosco em atividades de maior relevância. No dia a dia, nós não vamos nos comportar como crianças e pedir para tudo ele nos oriente. Então, nós temos que deixar que o nosso mentor trabalhe conosco e, em determinado momento da nossa vida, se for de extrema urgência, nós ocupá-los com as nossas coisas materiais, nossos próprios problemas, porque eles estão ali para nos direcionar nosso trabalho. Nosso trabalho é nosso trabalho, nosso mandato mediúnico. Então, nós não vamos ficar o tempo todo, isso, aquilo, não, né? O estudo da doutrina, e eu já vi muito isso, médium ficar escravo, ficar ali só assim, ele nem desenvolve, né? Fica só à mercê de tudo que vai fazer. O momento eu vou consultar. Não, a gente tem que ter uma autonomia, um discernimento, porque senão nós não vamos crescer, né? Ele está ali para nos assessorar, mas em situações mais elevadas. O estudo da doutrina é, sobretudo, o cultivo da autoevangelização e deve ser ininterrupto. A gente vai morrer precisando aprender. Nós sabemos disso, né? Então, o médium sincero sabe vigiar, fugindo da exploração material ou sentimental, compreendendo em todas as ocasiões que o mais necessitado de misericórdia é ele próprio, a fim de dar pleno testemunho do seu apostolado. Então, por exemplo, quando um médium vai fazer uma psicografia, quando um médium vai fazer uma palestra, o primeiro ali está precisando disso é ele mesmo. Não é o ouvidinho está aqui, aí você pega a escrita e fala assim, né? Até aconteceu uma passagem de Valdo, né, no filme lá do Divaldo, ele fala, mas Joana, você nunca escreveu para mim. Ela, como não? Tudo que eu escrevo é para você, em primeiro lugar. E a gente sente isso realmente. Os nossos mentores, quando a gente vai fazer uma mensagem, alguma coisa assim, nós sentimos que o primeiro atendido somos nós. Então, é uma bênção, meus irmãos. É uma coisa assim, magnífica, né? De muita misericórdia do Pai, de Jesus. Nós temos, então, que caminhar, fazer a nossa parte. 411. Olha só, onde a luz definitiva para a vitória do apostolado mediúnico. Onde buscar essa luz? Para a gente ter vitória no nosso trabalho mediúnico. Olha, essa claridade divina está no Evangelho de Jesus.
com a qual o missionário deve estar plenamente identificado para a realização sagrada da sua tarefa. Médium sem evangelho pode fornecer as mais elevadas informações ao quadro das filosofias e ciências fragmentárias da Terra. Pode ser profissional de momento, agente de experiências do indivíduo, mas não poderá ser um apóstolo pelo coração. Por isso, meus irmãos, olha, uma coisa assim que dentro do meu trabalho, dentro assim, tem 30 anos que eu estou lá na doutrina espírita, né? Pelejando para aprender, melhorar um pouquinho, e nós vimos dentro das casas de orações, por exemplo, chega lá um médico, e tem uma senhora muito humilde, aconteceu isso demais, eu ficava intrigada com isso, porque as pessoas destinavam aquele que tinha um título material, um determinado, né, assim, afã para que ele, por exemplo, fizesse uma palestra e tal, e aquele que tinha a humildade, mas tinha uma sabedoria infinita dentro dele, ele não dava importância. E, na verdade, meus irmãos, não é o título, não é o estudo na parte material que nos vai fazer ser melhores médicos, melhor orador, melhor. Na parte mediúnica, não é aqui está dizendo. Você tem que ser um apóstolo pelo coração, das pessoas mais simples, dentro de uma casa espírita, né? A pessoa às vezes não tem leitura, mas você deixa ela falar assim, é de uma sabedoria, de um entendimento. Eu não sei se alguém aqui já passou por isso, mas eu passei demais. Eu ouvi as pessoas assim, mais simples, dando lições magníficas, né, do Evangelho de Jesus, enquanto aqueles que tinham formação, que tinham, né, títulos e títulos materiais, não conseguia definir palavras. Às vezes as palavras saíam assim, sem sentimento, saíam técnicas, né, vamos dizer assim. Então, o apostolado mediúnico, portanto, não se constitui tão somente movimentação de energia psíquica em suas expressões fenomênicas e mecânicas, exige trabalho e sacrifício do coração, onde a luz da comprovação e da referência a que nasce do entendimento e da aplicação com Jesus Cristo. Por isso que quando nós vemos um palestrante, eu sou muito crítica, né? Eu falo assim, vamos falar assim, eu tenho olho clínico para isso, porque eu presto muita atenção, que eu gosto muito dessa parte de palestra, de estar ouvindo as pessoas. Quando você vê alguém que fala com amor, ele não precisa ficar lá inventando muitas palavras, não. Ele fala simplesmente, fala com amor, ele que nos toca, não é assim? É ele que nos traz um tratamento espiritual mais elevado, é ele que traz junto com ele aquela espiritualidade de luz. Então, nesse capítulo, também vem nos dizer isso aí, né? Passamos do nosso mandato mediúnico ao mandato com Jesus. Pode ler o próximo. O próximo começa, a Nilce que vai ler. Sensitivos, né? É. Sensitivos, pelo que entendemos na acepção da palavra, há milhões deles, por toda a parte, anunciando, pelo que fazem, mesmo de maneira primitiva, que existe a comunicação com espíritos e que a vida é eterna. É, pois, a alegria de todos nós. No assunto que ora abordamos, vemos que todo médio é sensitivo, mas nem sempre os sensitivos são médios. Temos exemplos de decadências de muitos medianeiros que começaram bem e terminaram a existência no fracasso, com a sua mediunidade. Não é fácil, como alguns pensam, manter essa faculdade especial no nível que é assumida, quando se desse a tomar um corpo físico. Pode continuar. Pode terminar até lá. Pode continuar. A mediunidade que tem compromisso com o Cristo na terra não pode se esquecer de subir o Calvário, com a cruz nos ombros, representando os sacrifícios de várias espécies. A renúncia é a característica de seus passos. O perdão, uma norma diária em sua vida. O trabalho, uma obrigação sem queixa. A oração, um dever silencioso. A alegria,
uma manifestação de gratidão por tudo que vê e recebe da vida. A língua deixa de ferir e a cabeça passa a ser um ninho de pensamentos nobres. Tudo o que faz, ele o faz por amor. O Então, olha médium aí. deve, Pode. o médium deve esforçar-se para ser um exemplo vivo de paz e de esperança. Não estamos aqui desmerecendo os sensitivos, mas é justo que eles recomeçam a posição em que se encontram. Não podemos fugir às normas da boa conduta, porque atraímos o que somos na pauta da vida e o que vibramos por dentro, manifestamos por fora. Nós mesmos usamos a palavra sensitivo como médium, como recursos de linguagem comum na literatura espiritualista. No entanto, pode terminar aí. No entanto, na profundidade do assunto, o sensitivo é um futuro médium, com a capacidade que a sua evolução determina. O Isso. carvão é uma promessa do diamante, como o homem é a do anjo. Não estamos diminuindo quem quer que seja perante seus afazeres na face da terra, mas apenas esclarecendo dúvidas e mostrando dimensões que devemos conhecer, para que possamos desempenhar as nossas atividades com a consciência tranquila e o coração pulsando com a ordem do universo. Isso. Nossa, essas palavras do Miramês fala tudo, né? Se a São gente fortes. não tiver o amor no coração, de nada vai valer nosso trabalho mediúnico. Muitos irmãos ficam assim, eu admiro a mediunidade de fulano de tal, né? Eu queria ser igual aquele médium, mas não vê que aquilo é cultivado, é de dentro para fora. A mudança está em nós. A mudança não está nos aspectos exteriores, né? Então, muitas vezes, o estudo, lógico, ele é mola mestre. Nós estamos aqui estudando. Mas, na prática, nós devemos usar desses sentimentos. Os sentimentos de amor, de bondade, de indulgência. Então, quando nós estudamos, nós temos por onde modificar, né, a nós mesmos e colocar em prática. Porque também, se nós ficarmos só na teoria, né, de nada vai valer, né? E eu tirei uma parte aqui do livro Diretrizes de Segurança da Mediunidade, que nós estávamos estudando no centro quando nós estávamos em reuniões, né, presenciais. O que determinará a qualidade dos espíritos? Olha só, que vai de encontro isso que a Nilce leu. Pela lei das afinidades, serão impelidos a se afinarem conosco nas práticas mediúnicas. Então, é assim. Que afinidade, né? O que nós vamos atrair para nós? Em qual que sintonia nós devemos estar, né? Então, Raul Teixeira fala assim, compreendemos que todos nós renascemos com determinadas tarefas a realizar. E para esse entendimento, há aqueles que renascem com a tarefa da mediunidade. O chamamento da mediunidade na hora correta mostra ao seu portador o compromisso ajustado. Então, na hora que o trabalhador está pronto, o trabalho aparece, né? Normalmente, as entidades que deverão trabalhar, que deverão atuar no campo mediúnico, dirigindo as lides, quer dizer, dirigindo o trabalho entre seus companheiros da Terra, já vêm ajustados desde os seus contatos no mundo espiritual. Nós já falamos em outra questão aqui, no outro livro aqui também, né? E também aí no Segurança Mediúnica. Então, elas se posicionam como verdadeiros guardiãs para que, em um momento oportuno, o indivíduo se apresente diante do chamado. Então, meus irmãos, nós já ajustamos, nós já marcamos, nós já agendamos, né? Nossa tarefa mediúnica com os nossos mentores. Então, há outros espíritos que estão associados a essa programática reencarnatória e se afina com o encarnado fora do aborto da mediunidade. É a semelhança de alguém que transfira de uma casa para outra, de um bairro para outro, e vai surgindo a vizinhança nova.
vão se mostrando os espíritos que se unem por afinidade, por sintonia de gosto com aqueles que são médios. Então, o médium desejoso de que sua vizinhança espiritual seja melhor naipe, olha o Raul fala, deverá preparar-se também de bom teor a sua vida. Então, como ensina Emmanuel, deverá o médium ligar aos que estão na faixa do Cristo, né? E ao mesmo quando se manifestam entidades enfermas, o médium está servindo a enfermagem espiritual, da mesma forma que um enfermeiro no hospital da comunidade. Embora apenas diversos doentes, há vários pacientes de múltiplas características, nem por isso assimilará as mazelas do doente, né? E o médico que trabalha com doenças contagiosas, nem por isso contrairá as moléstias das quais trata. Então, os médicos que estão laborando com os diversificados tipos espirituais procurarão ajustar-se aos espíritos benfeitores, unir-se pela vivência, pela prática do amor, da caridade em várias dimensões. Entendemos, como a doutrina espírita, que para nos ajustarmos aos espíritos nobres, será necessário enquadrar nossa romagem, pensamentos, hábitos ao bem e ao trabalho da caridade. Então, meus irmãos, a nossa sintonia vai depender, né, daquilo que nós fazemos no dia a dia, né, do nosso modificar, do nosso íntimo. Pode ler, Maria Lúcia, que a gente vamos agora até o final, porque já deu 56 minutos. A doutrina espírita é um acervo de conhecimentos que nos ajuda a conhecer a verdade. E o espírita não pode esquecer o saber, porque o próprio amor depende muito da sabedoria para brilhar como um sol dentro do coração. Ninguém faz médio, a não ser Deus, no transcorrer do tempo. Entretanto, a misericórdia do Senhor foi tanta que nos ofereceu escolas e mestres renomados a nos mostrarem os caminhos da alta educação e da disciplina, no sentido de despertar a luz que já existe dentro da criatura. Forçar a mediunidade é ignorar leis que regulam a vida. A naturalidade é a expressão dos anjos nas mínimas coisas da existência. Estamos entrando em uma época apocalíptica, onde há muita coisa boa e muita coisa ruim. Escolhemos o que achamos melhor. O mundo está passando por transes difíceis, porque dificultamos as coisas fáceis. Procura viver na simplicidade em tudo o que fazes, que entrarás na atmosfera do bem e ele se traçará os caminhos que te levarão ao amor. Médio, se exercitas tua mediunidade, lembra-te da tua parte, porque quem não conhece os caminhos por onde passa, poderá errar a estrada e com maiores dificuldades tentará chegar a seu destino. Devem brilhar na nossa mente e no nosso coração essas palavras da codificação do Espiritismo: amar e instruir. Mais uma vez eu vou dizer, Miramês é maravilhoso, né? Quando ele fecha os assuntos, ele fecha de uma maneira tão... Nossa, eu sou apaixonada, as meninas lá, né, do Amália Franco sabem, toda vez eu tenho que falar alguma coisa assim. Então, e outra coisa, ele é atualíssimo. Quando ele diz aqui que a gente está passando, né, por transes difíceis, momentos difíceis, e que a gente deve buscar a simplicidade. Então, o médium deve buscar no estudo, na simplicidade, no amor, para servir a nossa codificação, para servir a Jesus. E o último recadinho aqui, amar e instruir, né? Então, nós não vamos deixar nunca, né, os nossos estudos, a nossa vivência, e é no dia a dia, e nós vamos terminar nossa internação precisando aprender, precisando melhorar. Então, olha assim, exercita a tua mediunidade, lembra da tua parte, cada um tem que fazer a tua parte, né?
nós agradecemos. Nós vamos finalizar. Nilson quer falar alguma coisa? Maria Lúcia já fala para a gente fazer a prece final. Não, só reforçar que mediunidade é doação, né, Inês? E quem se doa esquece o orgulho, a vaidade, né, para se entregar no trabalho ao próximo, né? Então tem que lembrar, eu acho que o ponto crucial é isso, é esse amor de doação. Isso. E aí, Maria Lúcia, quer falar alguma coisa? Não, tá certo, é doar amor, né? Doar amor que nos leva às coisas boas da nossa vida. Isso. Então, meus irmãos, aí eu estou querendo colocar um negócio aqui, vamos ver. Então, vamos então encerrando nosso trabalho de hoje. A palavra que eu tenho para dizer é essa: gratidão, meus irmãos, gratidão, gratidão, pelo nós estarmos juntos, por esse trabalho, por esse estudo, por esse tratamento. Eu não sei se vocês sentem, eu sinto aquela cura assim, interior mesmo. Porque cada palavra que você vê nos seus estudos, ela serve ali de, né, tá te cutucando, tá te melhorando, tá te curando. Então, Jesus, esteja sempre conosco. Vamos agradecer essas oportunidades. Meus irmãos, se alguém queira fazer alguma pergunta, nós estamos aqui. Mas, enfim, vamos levar nossos pensamentos. Vamos pedir a Deus sempre a sua proteção. Pedir a espiritualidade amiga que esteja conosco, trazendo os benefícios do estudo e do amor. Que possamos seguir, meus irmãos, essas diretrizes que Jesus nos deixou. Amai-vos, instruí-vos, eis um mandamento precioso na nossa doutrina, na nossa evangelização, no nosso trabalho, para que possa reinar a paz, para que possa reinar o amor entre nós. E assim seja. Gratidão, gratidão. É isso. E assim seja. Boa noite a todos. Tchau. Foi muito bom o estudo hoje. Obrigada. Maravilhoso. Boa Estaremos juntos noite. novamente. Muito obrigada, Inês.